Evangelho de Mateus 13. Só aqueles que encontraram, diga eu. Quero ler com os irmãos apenas um versículo, que é o versículo de número 26. Versículo de número 26, que diz assim: E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também Olha aí quem apareceu quando a erva cresceu e frutificou. Quando a erva cresceu e apareceu também o joio. Olha para quem está perto de você e pergunta para a pessoa: qual é a sua erva? Os maconheiros já ficam tudo com medo já, né? Fica tranquilo, não é sobre isso que eu vou falar não. Hoje você passa batido, tá, maconheiro? Hoje. Talvez outro dia eu pegue essa erva, mas hoje é outra. Agora vai mais, agora que o maconheiro já está mais tranquilo, né? Vira para a pessoa que está perto de você, não que seja maconheiro, mas pode ser também. Pergunta de novo: qual é a sua erva? Diga comigo: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Amém? Amém? Não ouvi? Amém? Não tem como Deus entrar na situação. Ou escute, não tem como Deus entrar na... enquanto você não descobrir que tipo de erva você é. Não adianta. Se Deus não te der a capacidade de se identificar como uma erva, eu disse como uma... não tem como você viver a experiência de ter Deus na situação. E quando eu falo sobre a importância de você descobrir qual é a sua erva, eu disse qual é a sua... eu estou falando da parábola que Jesus agora, de maneira sábia, nos traz. E nesta parábola, ele compara o seu povo. Olha aqui. Jesus agora compara o seu com uma erva por nome de trigo. Escute. Com uma erva por nome de... E a parábola é a seguinte: o homem saiu para semear no campo. Saindo o bom homem para semear no... plantou o trigo. Eu disse que ele plantou no solo o... voltando, descansou. No seu trabalho, acabou descansando por causa da pegada que é o plantio, por causa da pegada que é a semeadura, e descansando, eu disse que o inimigo entrou no campo também. Eu disse que no campo também entrou o... e semeou junto com o trigo semeou ali junto ao trigo semeou junto ao trigo o joio. E a parábola relata que crescendo o trigo e crescendo começaram a frutificar o trigo. A erva cresceu e frutificou. Eu disse que a erva cresceu e... a erva crescendo e frutificando, olha aqui para mim. A erva crescendo e... mais uma vez, a erva crescendo e... os empregados daquele homem identificou que junto com a erva que havia crescido e frutificou, tinha ali também apareceu também e a hora que eles viram ficaram tranquilos ou preocupados? Ficaram calmos ou agitados? E foram até o Senhor dizendo: nós observamos que perto do trigo apareceu nos dê autorização para arrancar. Nós observamos que próximo ao trigo apareceu
nos dê autorização para arrancar, nos dê autorização para... O Senhor disse, não! A resposta do Senhor foi... Vai, vocês são o Senhor, eu sou o empregado desesperado. Olha, junto com o trigo apareceu o joio, me dê autorização para arrancar. Não, mas me dê autorização para arrancar. Não. Mas é joio, me dê autorização para arrancar. Não. O Senhor dizendo, não. Continua, deixe-os crescer juntos. Deixe-os crescer. Não escutei? Deixe-os crescer. Deixe-os crescer. Para que no dia da colheita, para que no grande dia da colheita, vocês possam arrancar primeiro o joio, amarram ele e jogam no fogo. E depois vocês colhem o trigo e guardam no celeiro. Mas se agora vocês forem inventar de arrancar o... vai acabar arrancando também junto o... Então deixe quieto. Olha para quem está perto de você e diga assim, deixa quieto. Olha para quem está do outro lado, para não ficar com inveja, que agora tem isso na igreja. Olha para quem está do outro lado e diga assim, deixa quieto. Foi essa parábola que Deus me deu para ministrar hoje, referente ao tema Deus na situação. Diga comigo, Senhor, pode falar. O trigo frutifica uma vez ao ano. Eu disse que o trigo frutifica uma vez ao ano. O cogumelo você plantou, depois de 4 horas já dá para colher. A castanheira você plantou, depois de 40 anos é que você tem ali o que você precisa. O carvalho é depois de 60 anos. Agora o trigo, ele frutifica de maneira anual. Todo ano tem trigo. Eu disse que todo ano tem. E existem 2 tipos de trigo. O trigo inverno e o trigo primavera. Eu disse o trigo e o trigo. O trigo inverno é aquele que é plantado já no final do outono para o início do inverno. E ele é colhido na primavera. O trigo primavera, ele já é plantado na primavera e ele é colhido no outono. A diferença do trigo inverno do trigo primavera é que o trigo inverno sofre uma dificuldade maior para crescer e frutificar. Pergunta para mim, por quê? Porque no inverno, além da temperatura ser menor, a iluminação sempre acaba caindo. E o trigo precisa pelo menos de 8 horas exposto à luz para crescer de maneira linda. O trigo precisa pelo menos de 8 horas por dia exposto para crescer e frutificar de maneira linda, para crescer e frutificar de maneira... Então o trigo primavera acaba tendo mais facilidade de crescer e frutificar do que o trigo inverno. Então não interessa se você se identificou como trigo. A pergunta é, que tipo de trigo você é? Se tu é um trigo inverno ou se você é um trigo primavera. Se você está encontrando dificuldade de crescer e frutificar, ou você tem encontrado um fluir muito grande da parte de Deus, a ponto de não estar enfrentando obstáculos no teu crescimento e na tua frutificação. Olha para quem está perto de você e tenta identificar que erva é essa. Isso, nicotina brava o cheiro, eu sei, mas segura aí. Ó. Sabe que você precisa observar que Deus nos compara com o trigo. Deus compara o seu povo eleito, escolhido e selecionado a dedo com o trigo, com o trigo, com o trigo. Eu disse com o... Não vi, com o... Na parábola, o Senhor planta o... Vamos aqui, classe. Na parábola, o Senhor planta o... E quem planta o joio? É um pouco, povo do fundão. Aqui, ó, na parábola o Senhor planta o trigo, mas quem planta o joio? Não vi, quem planta o joio? Na parábola, quem planta o joio é o inimigo. E na vida real? Na agricultura, quem é que planta? O joio. Que o joio é uma erva também, mas é uma erva daninha, mais conhecido como veneno. Se na parábola quem planta o joio é o inimigo,
Na vida real, no meio aí na conversa dos agricultores, quem planta o joio? Agora vai ficar caladinho. Agora vai ficar silenciosinho. Olha para quem está perto de você e diga assim: a própria terra, de maneira espontânea, dá o joio. Porque depois que Satanás foi arremessado muita coisa mudou aqui embaixo. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse século e o mundo já está no governo dele. Então aparece cada coisa na terra que só o sangue of the Jesus tem power. Olha para quem está perto de você e diga assim: a terra está sob o governo de Satanás. E ele é o príncipe deste século. Agora olha bem na bola do olho da pessoa que está perto de você e diga assim: você está aqui de passagem. Então se posiciona como igreja para não morrer. Quando a Bíblia diz em Marcos 3 que para entrar na casa e pegar os benefícios nós temos que amarrar o valente, Jesus está falando de Satanás. Nós estamos na casa dele. E se queremos vencê-lo, precisamos amarrá-lo, Então tenha a consciência que por trás de tudo existe uma influência maligna. Você está espiritualizando tudo. Porque a Bíblia diz em Coríntios 2:11, não ignore as formas que o diabo tem de trabalhar. Então a palavra relata que apareceu o joio. Agora, como pode a terra produzir minerais para o crescimento do trigo e produzir minerais para o crescimento do... Olha para quem está do lado e diga assim: aqui cresce de tudo, viu? Aqui a palavra que traz crescimento para o trigo também traz crescimento para o... Tá? Aqui, ó, vai nascendo os trigos, mas aqui também vai nascendo os... Como pode na igreja ter esse tipo de... Não, aqui nasce de tudo, queridão. Você quer ficar aqui, saiba, aqui nasce de um tudo. Pensei que aqui só tinha gente boa, suave na nave, de boa na lagoa, tranquilo. Não, tem cada coisa aqui, galera. Diga comigo: Senhor, me ajuda. Então, os mesmos minerais que a terra dispõe para que o trigo cresça, é o mesmo que ela dispõe para que cresça também o... Aqui todo mundo cresce. Olha para quem está do lado e diga assim: aqui todo mundo cresce. Mas a pergunta não é se aqui todo mundo... A pergunta é: como cresce? A pergunta não é se você está crescendo na igreja, que é o campo. A pergunta é: de que maneira você está crescendo? Está cheio de gente crescendo na igreja com anomalias, com deficiências no caráter, na personalidade, na sexualidade. Você sabe que se o espírito é a única parte em você ligada a Deus, a alma, ela é um elo entre o corpo e o espírito. E se a tua alma não for curada, tudo nessa terra ela vai interpretar de maneira pejorativa. A pergunta não é se você está crescendo, de que forma você está crescendo. A Bíblia diz que o trigo cresce, mas o joio também. O trigo cresce, mas o joio... O trigo cresce, mas o joio... Não viu? O trigo cresce, mas o joio... Quem plantou o trigo? Na parábola. O Senhor, sim ou não? E o joio? E o joio? Diga: no campo tem dois ceifeiros. O Senhor e o inimigo. Então tem pessoas aqui que foram plantadas na Nasci para Deus pelo Senhor. Oba, que legal! Que divertido! Mas tem pessoas aqui que foram plantadas pelo... A única coisa que eu quero que você entenda, antes de descobrir se Deus vai entrar na situação, é quem te plantou aqui, querida. Quem plantou você aqui, queridão?
Eu não entendo uma pessoa que diz: ai, foi Deus que me colocou aqui na Nasci para Deus. Depois de um tempo, ai, Deus agora vai me tirar. Eu nunca vi um trigo dizendo: ai, estou cansado de ficar aqui. Vou lá para o Maia. Ah, eu vou lá para a Praça 8, que é mais agitada de final de semana. Se foi Deus que te plantou, só um tira você daqui. E te tira para o celeiro. E te tira direto e leva direto para o celeiro. Olha para quem está perto de você e diga: é sério dizer que Deus plantou. Porque se é Deus que planta, Ele só arranca para levar para o celeiro. Então você começa a observar que tem muita gente dizendo que foi Deus que plantou ele lá, foi Deus que plantou ele ali, foi Deus que plantou ele aqui, e ele não se comporta como se tivesse sido plantado por... Algumas pessoas se comportam como se tivesse sido plantada pelo próprio capeta que te parta no inferno. Se foi Deus que te plantou, então se comporte como alguém que foi plantado por Deus. A pessoa teve uma sorte de sentar do teu lado, agora faz uma pergunta para ela tremer na base. Pergunta para a pessoa: por onde você tem passado? Você tem deixado um rastro do céu ou do inferno? Porque se foi Deus que te plantou, onde você passar, você precisa deixar um rastro do... Agora tem gente que aonde passa deixa um rastro do inferno. E diz que foi Deus que plantou ela, foi Deus que plantou ele. Quem é plantado por Deus, por onde passa, deixa um rastro do céu. Quem é plantado por Deus, por onde passa, deixa um rastro do céu. Quem é plantado por Deus, por onde passa, deixa um rastro do céu. Então você observa que o Senhor planta o trigo. O Senhor planta o... mas o inimigo planta o... Quem te plantou, o inimigo ou Deus? Não vi. Quem te plantou foi o inimigo ou Deus? Então se Deus te plantou aqui como trigo, aqui ó, se Deus te plantou aqui como... segue o exemplo dele também e começa a plantar coisa boa. Porque se Deus me plantou aqui como... por que eu vou implantar em você joio? Eu não entendo você semeando joio nos outros se você é trigo. Como é que uma pessoa foi plantada por Deus em um lugar como trigo, semeia no outro joio? A pergunta que não se cala: quem está do teu lado tem plantado em você o quê? Trigo ou joio? Coisas boas ou ruins? Tem lançado na tua vida coisas que constrói, que agrega, que edifica ou que atrasa, que te faz retroceder, que te faz minar e desanimar? Diga comigo: Senhor, me ajuda a lidar com aqueles que foram plantados pelo inimigo. Me ajuda a crescer próximo ao joio. Então você observa que o trigo cresce, sim ou não? Sim. E o joio? O trigo cresce, sim ou não? Sim. E o joio? Também. O trigo cresce, sim ou não? Sim. E o joio? Também. O joio também. E o joio é algo bom? O joio é algo que acrescenta? Não. Que edifica? Não. Que agrega? Não. Então, querendo ou não, gente, o joio acaba impedindo o crescimento do trigo, sim ou não? Sim. Não. Se o joio impedisse o crescimento do... Deus falava para os homens: pode arrancar. Quando Deus falou não, quando na parábola o Senhor disse não, quando na parábola o Senhor disse não, Ele estava dizendo: pode deixar o joio. Por mais forte que seja o joio, ele não consegue ser maior do que a resistência do trigo. Eu vou repetir: por mais forte que seja o joio, ele não é maior que a resistência do trigo. Por mais forte que seja o joio, ele não é maior que a resistência do trigo. O trigo
tem uma resistência tão grande, o trigo tem uma resistência tão grande, que ele pode estar cercado de joio, ele não para de dar glória. Ela pode estar cercada de joio, e ela não para de adorar. Ele pode estar cercado por gente venenosa, ele sabe quem ele é, ela sabe quem ela é, ela sabe quem a plantou, ele sabe quem o plantou. Essa é a fúria do inferno. Você sabe quem você é, e você descobriu quem Deus é em você. Então que cresça o joio, que cresça o joio. Ele não vai atrapalhar aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. O Senhor manda eu te dizer: eu estou na situação quando se trata de trigo. Eu estou na situação quando se trata de trigo. Eu estou na situação quando se trata de trigo. Sabe por quê? Por maior que seja a força do joio, não atrapalhará o crescimento, a resistência do trigo. Ei! O trigo não se preocupa com o crescimento porque ele resiste. O trigo não se preocupa com o crescimento porque não complica, não impede de viver aquilo que ele nasceu para viver. Todas as pessoas que começam a se incomodar com o outro é porque não é trigo. O trigo quer que tudo pegue fogo e os bombeiros entrem em greve. O trigo não está nem aí se o joio está crescendo. Ele sabe que ele é trigo, e uma hora ou outra Deus vai mostrar quem ele é. Por que essa necessidade de querer acabar com o outro, de querer mostrar que o outro não pode? Você é trigo, e chegou o tempo de você entender que você não precisa descer o nível do joio. Cutuca quem está do lado, diga assim: deixa o joio crescer. Vai morrer queimado mesmo. Ai, pastor, você viu aquele irmão, o que ele está fazendo? Eu falo: deixa ele, irmão. Eu falo: ai, não sei como você aguenta, pastor. Alguns obreiros meus dizem: não sei como você aguenta, pastor. Irmão, eu sou trigo. Trigo não tem tempo de ficar se preocupando com... ai, mas ela está crescendo. Claro, ela está fazendo o papel dela de joio, ela tem que crescer também. Ah, mas ela parece tanto trigo. Esse é o papel do joio, é se parecer com o trigo ora, o joio também. O trigo jejua, o joio também. O trigo lê a Bíblia, o joio também. O trigo entra patrocinando a construção, o joio também. O trigo subiu para o monte, do lado dele quem subiu? O joio. O trigo se batizou, o joio também. O trigo entrou para o louvor, o joio também. Ah, mas o trigo está tocando, e junto com ele também, na escala está o joio também. Ah, mas olha o trigo dançando, o profético, olha do lado dele, o joio está dançando também. E como os dois são parecidos, como os dois são... deixa. A própria parábola diz que nós não temos a capacidade de identificar o que é trigo e o que é... E se a gente não tem a capacidade de identificar o que é trigo e o que é... vamos ficar na nossa. Porque você pode estar tocando em alguém achando que é joio, vai se é... ah, mas ela parece... cala a tua boca, inferno. Ah, mas ela parece tanto joio. Escuta, quando a gente não sabe quem é Raquel e quem é Ruth, a gente é da lua. É isso que você precisa entender. Se a Bíblia diz que nós não temos a capacidade de identificar o que é joio e o que é trigo, vamos fluir em Deus. Não é nossa obrigação identificar quem é trigo e quem é joio. Não é da nossa conta quem é trigo e quem é joio. É da nossa conta saber quem a gente é. É da nossa conta saber quem a gente é. Se você já descobriu quem você é, então que se exploda tudo, irmão. Às vezes a sua preocupação para saber quem é joio e quem é trigo é porque você não se encontrou em Deus. Porque quem se encontrou em Deus como trigo, quem se encontrou em Deus como... não se afeta pelas peripécias do... ah, mas você viu o que ela fez? Ah, e aí? Fez o que tinha para fazer mesmo.
Nasceu para fazer isso. A Bíblia diz que Judas nasceu, cresceu, para ir para o inferno. A Bíblia diz que ele era filho da condenação. Ele foi predestinado para ir para o inferno. Não tinha salvação para Judas. E a Bíblia fala que no nosso meio tem os filhos da condenação. Uns foram levantados para a honra, outros foram levantados para a desonra. E a gente tem que lidar com essa galera, gente. Não dá para dar um tiro na cara. O importante é eu e você saber quem nos plantou. O importante é eu e você identificar quem Ele é em nós. Porque se você se descobriu como trigo, se você se descobriu como, pelo amor de Deus, deixa-os joio. Eu disse que se você se descobriu como, deixa, pelo amor de Deus, os. Porque é muito parecido com o trigo. É muito parecido, mas nem tudo que parece é. Uma hora o trigo vai frutificar. E a hora que o trigo vai deixar bem claro quem é o joio. Tudo que Deus quer é que os filhos dele frutifiquem. Eu vou repetir, tudo que Deus quer é que os seus filhos frutifiquem. Tudo que Deus quer é que os seus filhos frutifiquem. E quando Deus está na situação, o trigo frutifica. Quando Deus está na situação, o trigo frutifica. O trigo frutifica. O trigo frutifica. E na hora que o trigo, na hora que o trigo vai ficar bem claro no nosso meio quem é trigo e quem é joio. O trigo cresce, o joio cresce também. O trigo chega a 1,5 metro, o joio. O trigo chega a dar 2 espigas, o joio. O trigo chega a dar 2 espigas, o joio. Dentro de cada espiga do trigo tem dezenas de sementes. Dentro de cada espigas do joio, não. A hora que nasce as 2 espigas no trigo, nasce as 2 espigas nas espigas do trigo tem dezenas de, nas do joio não. E se você abrir uma espiga de trigo e uma espiga de joio, você vai ver que dentro do trigo tem semente, dentro do joio não tem. O joio ele é vazio, só tem aparência de, mas você chacoalhou, não tem semente, não tem nada. Chacoalha quem está ao teu lado. Não chacoalha não, para você não se decepcionar agora. Só olha para quem está perto de você e diga assim: se Deus te chacoalhar hoje, Ele encontra semente? Porque tem gente aqui que está tão vazio, está tão vazio, está tão vazio, que eu peço misericórdia para não te chamar de joio. Porque se o trigo carrega a semente e o joio não, aí eu pergunto para você, você está cheio do quê? Porque o que queima por dentro cheira por fora. Qual é a essência? Qual é o conteúdo? O que é que queima aí dentro de você? A Bíblia diz que Deus identifica eu e você como trigo, como o trigo, como o trigo, e a hora que começa a aparecer as sementes no trigo, aqui ó, a hora que começa a aparecer as sementes as espigas ficam tão pesadas, escuta, as espigas ficam tão, ok, as espigas ficam tão, que o trigo faz assim ó. Pode segurar para mim aí, pastor, que eu não vou botar não, que eu não quero ver mais nada daqui para frente chegando na mensagem. Ó, o trigo faz assim. A hora que o trigo se curva, a hora que o trigo se inclina por causa do peso das sementes, a hora que o trigo ele se curva, se inclina por causa do peso das, o joio continua sobressaindo.
Porque nas suas espigas não tem nada. Aí no meio do trigo, quem sobressai? Quem sobressai? Quem sobressai? Quem sobressai? Quem sobressai? É muita gente querendo se sobressair. Na hora que o trigo frutifica, ele sente o peso da semente e se inclina. A hora que ele se inclina, você vê Deus na situação. Por causa do peso da semente, por causa do peso do grão, ele se curva, ele se inclina, ele se prostra, e o joio sobressaindo. A hora que os agricultores veem o joio sobressaindo, eles passam arrancando, amarra para queimar no, não é o que está escrito em Lucas 18, 14? Aquele que tenta se sobressair, aquele que tenta se exaltar, o que Deus faz? Abate. Mas aquele que se inclina, aquele que se curva, aquele que se humilha, o que Deus faz? Exalta. Trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio. Deus não entra na situação quando é joio. Deus só entra na situação quando é trigo. Deus não entra na situação se for joio. Deus só entra na situação se for trigo. E hoje o Senhor manda eu te dizer: te chamo de trigo. Então cumpre o teu papel. Se tu é trigo, se permita sentir o peso dos grãos, o peso da semente, e comece a se inclinar, comece a se encurvar, comece a se prostrar, porque aquele que te chamou, aquele que te convocou, aquele que te levantou para uma grande obra, é fiel para te botar exaltado e engrandecido no celeiro, diz o Senhor. Diga assim comigo: Senhor, me ajuda. Como o trigo, diga, como o trigo não se importar com a presença do joio. E quando eu falo de joio, eu falo de tudo. Eu falo de tudo aquilo que vem para tentar te distrair, de tudo aquilo que vem para tentar tirar a tua fé, tudo aquilo que vem para te desviar do foco. Quando eu pergunto, cadê o joio? Eu estou perguntando, o que é que está tirando o teu foco? O que é que está tirando você da direção? O que é que está tentando impedir quem você é? Porque se você ficar que nem os empregados desse Senhor, querendo arrancar você não cresce. Eu não vi nenhum empregado dizendo: deixa eu regar o trigo. Não. Eles vieram perguntar: deixa a gente arrancar É mais gente querendo arrancar o joio do que regar o trigo. Eu vou repetir: é mais gente querendo arrancar o joio do que regar o trigo. Eu não sei porque a gente está tão preocupado com o joio, se quem merece preocupação é o trigo. A hora que Deus diz assim, ó, deixa o joio, não arranca. Deus não estava apoiando o crescimento do joio, Ele estava pensando no... O Senhor estava olhando para o trigo e enxergando ele na situação lá na frente. Daqui a pouco eu encho ele de espiga, daqui a pouco eu carrego ele de semente. E sabe o que ele vai virar? Sabe o que ele vai virar? Pão. Trigo vira pão. Trigo vira pão. Trigo vira pão. Trigo vira pão. E para que serve o pão se não para matar a... Se eu tenho algo que eu vou carregar de espiga, eu vou pesar com semente e vai virar pão. Você acha que eu, Deus, estou preocupando com quem caluniou, quem difamou, quem está de picuinha de conversa? Não sou um Deus com tempo para isso.
Se for para me preocupar, vou me preocupar com mandar a chuva seródia para o trigo, mas eu não vou me preocupar em arrancar joio. Não vou me preocupar em arrancar joio. O joio eu queimo no final, o joio eu queimo no final, o joio eu queimo no final, mas o trigo eu preciso cuidar, o trigo eu preciso zelar, o trigo eu preciso priorizar. Hoje o Senhor manda eu te dizer: eu não estou preocupado com quem está te caluniando, eu estou preocupado com você que está crescendo. Eu não estou preocupado com quem está te difamando, eu estou preocupado com você que vai virar pão, vai virar pão, vai virar pão, vai virar pão e vai matar a fome de muita gente nessa terra, diz o Senhor. Alabandora sábia, estava sábia dando e desce. Às vezes, lendo essa parábola de maneira errada, a gente chega a achar que Deus é conivente com o crescimento do joio, como se Deus se agradasse de ter gente venenosa do nosso lado, que joio é veneno. Eu estava estudando, dependendo da quantidade que você dá de joio para um ser humano, você mata ele, é veneno. Deus não estava apoiando, sendo conivente com o joio, mas Ele estava cuidando do... É como se Ele dissesse: eu só não deixo vocês arrancar o joio, porque ele se parece demais com o... Mas vai chegar uma hora que o joio vai se carregar de espiga, vai pesar a semente e ele vai se inclinar. A hora que ele vai se inclinar, o que sobressair é... Sabe o que eu tenho dito para Deus? Deus, me esconde. Eu já quis tanto sobressair, sabe? Eu já quis muito sobressair. Ai, Senhor, que eu me sobressaia, que eu chegue lá e o Senhor me mostre, que eu me incline, que eu me curve, que eu me prostre, que eu me diminua. Esses dias eu estava numa reunião que estava tendo lá num lugar lá em Sorocaba, e o vice-presidente da minha igreja é um negão bem altão, fortão. Se ele me der um soco, é na hora para o céu. Ele é o meu auxiliar. Esses dias eu estava numa reunião tendo lá em Sorocaba, aí o irmão disse assim: nossa, você é por aqui em São Paulo, um pastor. Sabe tem aqueles pastores sem noção, que não sabe de nada. Ele falou: você aqui por Sorocaba? Eu falei: eu estou aqui essa semana. Ele falou: olha, que honra ter você aqui na cidade. E me diga, você veio pregar em algum congresso? Eu falei: não, vim fazer algumas coisas aqui que tinha para fazer. Ele falou: olha, mas me diga uma coisa, onde você congrega? Eu falei: então, eu congrego aqui em Sorocaba. Sério, com a agenda forte que você tem em São Paulo, você congrega em Sorocaba? Eu falei: congrego. Ele falou: onde você congrega? Eu falei: eu congrego na IMEP, é uma igreja toda preta que tem na Avenida Itavuvu. Ele falou: conheço, é a igreja do Vitão. Vitão é o meu auxiliar. A igreja do Vitão, o nome dele é Vinícius, mas é conhecido no gueto, na bocada mesmo, que é Vitão. É na igreja do Vitão que você congrega? Eu falei: isso, eu congrego lá. Não acredito, aquele cara é mó gente fina, você congrega com ele que é o pastor lá, né? Eu falei: é. Ele falou: então você congrega com ele? Eu falei: eu congrego com ele. Aí teve um irmão que disse assim para mim: ô pastor, por que você não falou que você que é o presidente da igreja? Eu falei: irmão, fiquei até feliz. Uns dias eu estava sentado na Barra Funda, na escada, aqui na Barra Funda, e aí eu estava de boné, e se eu solto o boné, porque isso aqui é creme. Isso aqui é muito, para chegar nisso aqui, ó, é tubos de Neutrox, que é isso aqui, ó. Eu encosto na parede, eu saio e ficou uma rodela. Quando se tiver molhado, desce o caldo assim, que a gente passa vergonha na hora que a gente quer do black. Aqui, ó, eu tava de boné, de óculos de sol, aí chegou um rapaz que disse assim pra mim: ei, jovem! Aí eu olhei pro rapaz e ele disse: ó, escuta aqui. Me deu um panfleto e disse: Jesus te ama. Eu abri um sorriso tão grande, gente. Eu falei: meu pai, eu fui evangelizado. Eu falei: eu preciso aceitar Jesus. É tanta gente querendo se sobre... E o trigo perdeu aquela essência de pesar com as espigas, de se encher de grãos a ponto de levar ele ao chão. Ao chão.
Se você se humilha debaixo das mãos onipotentes do Senhor, Ele te exaltará no tempo certo. Diga assim comigo: o veneno, os abrolhos, as ortigas, os obstáculos, as barreiras não vão impedir o meu crescimento. A situação que está ao meu redor não me define. Eu sou trigo. Não interessa quem está falando, não interessa o que estão fazendo, não interessa qual é o boato, não interessa qual é a calúnia, não interessa quem fez a difamação. Eu sou trigo e eu sigo crescendo. 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 Todo trigo tem uma missão. Todo trigo tem uma missão. E a missão do trigo é virar pão. A missão do trigo é virar pão. Eu disse que a missão do trigo é virar. A missão do trigo é virar. Diga para quem está do teu lado: você é trigo? Então vira pão e mata a fome. Alimenta alguém. Desde quando você está na Nasci para Deus, quantas pessoas se batizaram porque você ganhou para Jesus? Porque eu acho que todo trigo deveria se mostrar trigo ganhando pelo menos 12 almas ao ano, que dá uma por mês. Se for ter um batismo, você tem como apresentar pelo menos 3 pessoas que esse ano você já ganhou para Jesus? Agora, que tipo de trigo você é, irmão? Não, me faz entender, que trigo é esse? Que não frutifica, que não multiplica, que não produz? Quem te plantou aqui, querido? Ai, Deus vai mandar eu para a África. A África tem um marido negão lá na sala. Vai lá e prega para ele. Ai, Deus falou que vai me enviar para a Europa. A Europa é a tua vizinha. Vai lá na casa dela e convida ela para vir no próximo culto. Se você não é bênção onde você está, você vai acabar sendo maldição para onde você for. Quem te plantou, querido? Diga: Senhor, me ajuda a ser trigo. Me ajuda a virar pão. Diga: me ajuda a virar pão. Eu preciso alimentar vidas. Quem que conversando com você, no final da conversa se sente alimentado? Porque tem gente que a gente conversa com a pessoa, a gente fica tão mal, tão angustiado. Sabe por quê? É joio, veneno. Tem gente que envenena a gente por WhatsApp, inbox no Face, encontrou você na rua, deixa você pesada, envenenada. A Bíblia diz que quando o barco de Paulo naufraga, ele sai a nado até uma ilha por nome de Malta. Aos mares europeus, a friagem é tão grande que ele vai recolhendo um número de gravetos para fazer uma fogueira e se esquentar. Ao pegar um dos gravetos, uma cobra famosa na ilha abocanha o braço dele. E era tão venenosa que todo mundo na ilha olhou um para o outro e disse assim: ó, vai inchar e vai morrer. Porque essa cobra a gente conhece, o veneno dela é tão forte que a pessoa incha e morre. A pessoa passou 1 hora, inchou? Passou 2 horas, inchou? Passou 3 horas, inchou? Gente, passou 24 horas, inchou? Aí um começou a olhar para o outro e disse assim: isso aí é Deus, viu? Isso aí tem pacto com Deus. É só Deus na situação para o homem não inchar e não morrer. Quando você é trigo, o veneno do joio não te afeta. Eu vou repetir: quando você é trigo, o veneno em você vira água, veneno em você vira água, veneno em você vira água. Eu não entendo, você é trigo e está toda envenenadinha. Como pode você, sendo trigo, estar todo envenenadinho? Diga comigo: eu sou trigo. E a força do joio não é maior que a minha resistência.
A ordem de Deus não é fugir, a ordem de Deus é para resistir. A ordem de Deus não é para fugir, a ordem de Deus é para resistir. Então você, como trigo, resista. 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 Diga comigo: Senhor, me ajuda a resistir. Diga que eu não seja como o joio, vivendo, tentando sobressair. Me ensina a se encurvar, se inclinar, se prostrar, se diminuir diante de ti. Eu encontrei 3 diferenças, mas estudei tanto para conseguir encontrar pelo menos 3 diferenças entre o trigo e o joio. Entre o... A primeira coisa, a raiz. Eu fui estudar sobre a raiz do trigo e a raiz do... A raiz do joio é superficial. Já a do trigo, ela vai profunda. A raiz de um trigo é mais profunda do que a raiz de um joio. E a raiz do joio, ela se embola na do trigo para comprometê-lo. Então, além de ela não ser profunda, ela se embola nas raízes do trigo, para que ao arrancar ele arranca o joio. Joio é terrível. Ele sai, mas ele leva uns 3. Porque ele embola. Ele fala, ele... Mas no fim queima, gente. No fim queima. Eu sou doido pro fim. Eu já começo a assistir o filme, eu quero o fim. Eu quero o fim do filme. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a raiz do joio embola, porque não é profunda. Agora a raiz do trigo é tão que pode embolar o que quiser. Uma hora vai aparecer um que vai levar ele para o celeiro. Eu não sei porque a sua preocupação com o bolo que deu, com a embolada. Esse é o papel do joio, embolar na raiz do trigo. Mas no final, cada um recebe um destino. A segunda diferença, qual a diferença que eu disse? Segunda. Eu disse, qual a diferença que eu disse? A segunda. O caule do trigo, se você olhar bem de perto, ele é mais fino do que o do... O caule do trigo já é mais, a fim de que ele suporte o peso da espiga e da semente, e a fim de que ele resista aos fortes vendavais. Se ninguém pode arrancar o joio, se ninguém pode arrancar o vento soprou, o vento dá um jeito. Sabe por quê? Está lá a plantação de trigo, e no meio do monte de trigo tem, a hora que sopra sabe aquele vento de arrancar telha? Que dá às vezes aqui em Guarulhos, é só God na Life. A hora que bate aquele vento, eu disse que a hora que bate aquele, o joio, o trigo faz assim, ó. O joio quebra. O joio quebra. O joio. Por isso que às vezes na igreja tem que passar aquele... Se na igreja não passa aquele... Não tem como Deus quebrar o... Então quando Deus quer dar uma quebrada no joio, Ele sopra aquele... Cutuca quem está do lado e diga assim: se segura, trigo. Aí vem o vento. Deixa eu só te fazer uma pergunta, amigo. Naquele templo lá, vocês querem que entre mais joio ou mais trigo? Mais joio ou mais trigo? Mais trigo. Vocês querem mais joio ou mais trigo lá naquele templo? Então vamos se segurar e pedir mais um. Porque antes de Deus botar esse povo lá dentro, vai soprar mais um para quebrar os.
e ficar os. Diga assim comigo, mas Senhor, deixa um pouco de joio. Diga pelo menos um pouco. Pergunta para mim, por quê? Oi? Oi? Porque tem a terceira diferença entre o trigo e o joio. O trigo vira pão. Eu disse que o trigo vira pão. E o trigo vira pão. E para que a gente tenha pão, nós precisamos assar ele no. E o joio é queimado no. Então joio vira combustível para assar. Aquela pessoa que está te dando trabalho vai virar combustível para você alimentar uma nação, uma multidão, povos, reinos e línguas. Sabe o que eu quero dizer? A inveja de quem está do teu lado só é velocidade para o teu sucesso. O que isso significa? Que quem hoje persegue você, calunia de fama, vai servir de combustível para que você se torne aquilo que Deus quer que você se torne na terra. Então o Senhor manda eu te dizer, eu vou amarrar o joio, eu vou amarrar os fechos de joio, porque ele é combustível para assar os pães, ele é combustível para assar os pães, ele é combustível para assar os pães. E o Senhor manda eu dizer, se tem trigo aqui pode adorar, se tem trigo aqui pode exaltar, se tem trigo aqui pode glorificar, se tem trigo aqui pode fazer barulho, porque o teu tempo de virar pão, o teu tempo de virar pão, o teu tempo de virar pão chegou, diz o Senhor. Se a gente tentar separar o joio do trigo, vai acabar tendo uma mistura. Eu disse que vai acabar tendo uma mistura. E aí vai ter grãos de joio no trigo. E aí os pães vão acabar sendo assados com joio. E pão com joio é um pão amargo, estragado, envenenado. Esses dias eu estou ouvindo algumas pessoas pregar e eu digo dentro de mim, tem joio nesse pão. Às vezes eu vejo algumas pessoas tocando e eu falo, tem joio nesse pão. Sabe quando o negócio está amargo, embolado? Sabe quando você vê que o negócio está meio venenoso? Sabe quando a gente percebe que tem joio no pão, que tem joio no pão, que tem joio no pão? O alimento não está vindo saudável. O alimento você percebe que tem interferência, não está limpo, tem mistura. Não toque no joio. Só Deus consegue separar um do outro. Segue sendo trigo e deixa Deus dar para cada um de nós o fim que merecemos. Não toque no joio. Deixa Deus fazer isso, a fim de que Ele dê para cada um de nós o fim que merecemos. Queria tanto que Deus entrasse na situação. Então entenda quem te plantou. Saiba quem você é plantado neste lugar e permita esse solo te fazer multiplicar, esse solo te fazer frutificar. Fecha os teus olhos aí aonde você está e diga assim comigo, Senhor, não me deixe ser erva daninha, ser joio balançando no meio do trigo. Eu preciso que o Senhor ache graça em mim e me faça frutificar, a fim de que eu me torne pão, alimento para essa geração. Senhor, pode soprar o teu vento, pode deixar o joio crescer, nada vai interferir no que eu sou, porque quem me plantou foi o Senhor.
Se o joio cresce tentando se parecer com o... eu encerro dizendo, se o joio cresce tentando se parecer com o trigo cresce despreocupado, pois sabe quem é. Diga comigo, todo trigo vive sem fingir, ama sem exigir e ouve sem julgar. Diga para quem está do teu lado, todo trigo vive sem fingir, ama sem exigir, ouve sem julgar. Esse é o papel do trigo. Ele tem a consciência que ele nasceu para ser alimento. E eu encerro a mensagem hoje dizendo que o trigo plantado no inverno e o trigo plantado na primavera tem as suas vantagens. Normalmente o trigo que foi plantado no inverno, a quantidade de joio é menor, porque o joio, sendo uma erva daninha, ele não consegue lidar com as baixas temperaturas, e isso acaba matando ele na hora do crescimento. Agora o trigo plantado na primavera, ele já tem mais complicações, porque a quantidade de joio que cresce junto com o trigo na primavera é muito grande. Então, se Deus te plantou no inverno, saiba que por mais que você sinta falta de luz, a quantidade de joio é menor. Agora, se Deus te plantou com grande intensidade de luz, é bom você lidar com o joio. Agora, se você ainda não é plantado em nenhum lugar, deixa Deus te plantar hoje aqui. Está muita gente aí sem ser plantado. E hoje o Senhor manda eu te dizer, eu te trouxe essa noite para plantar você. E é para plantar você não como joio, porque eu não sou teu inimigo. Eu estou aqui para te plantar como... Plantar como... Agora, sabe aquele trigo que se permitiu ser contaminado pelo... Diga assim comigo, Senhor, se há joio em mim, pode queimar. Diga, Senhor, se há joio em mim, pode queimar. Aplaude ao Senhor Jesus.